Tamo o quê? Tamo fazendo conta e já tentando imaginar o calendário até fevereiro, porque já temos os adversários da fase de liga, da Liga dos Campeões. Sorteio aconteceu nessa quinta-feira. Vamos falar aqui um pouco sobre o caminho do PSG e também sobre o caminho dos italianos, mas vou passar aqui também pelo Real Madrid, pelo City, enfim, Bayern de Munique. Estou com todos os caminhos abertos aqui na minha frente, então vamos analisar um pouquinho esse sorteio para a gente falar de Liga dos Campeões. Não vou explicar aqui o formato todo novo, porque o vídeo não é para isso, tem vários vídeos por aí, mas claro que durante aqui o vídeo vou falando um pouquinho do que pode facilitar para vocês acompanharem essa nova Liga dos Campeões. Já deixa o like por aqui, confere se você está inscrito no canal. Queria muito chegar aos 30 mil inscritos antes da Liga dos Campeões começar, faltam umas 600 pessoas, então conto com vocês, vamos para a vinheta. Muito bem, antes da gente começar a analisar aqui com mais cuidado PSG e italianos, e aí vou colocar a artezinha aqui bonitinha para vocês, do caminho desses clubes, vamos para um geralzão aqui com destaque para algumas equipes. Lembrando que são 36, certo? Então a gente tem os 8 primeiros classificando direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24º vão para uma espécie de 16 avos de final, repescagem, playoffs, a gente pode chamar como a gente quiser, que depois os vencedores destes enfrentam aqueles 8 primeiros, e do 25º ao 36º são eliminados, não tem nem Europa League nem nada disso. Então, em vez da gente pensar em grupos, a gente pensa em caminhos de cada equipe. Dá mais trabalho? Dá, porque a gente acompanha, assim, muitos clubes, né? E antes a gente acompanhava, a gente visualizava o grupo. E agora a gente precisa visualizar o caminho de cada clube. Então a gente vai visualizar o caminho do Real Madrid, visualizar o caminho do Barcelona, visualizar o caminho do PSG e por aí vai. Mas é a forma mais fácil da gente ver o caminho de cada clube e pensar que depois está todo mundo lá naquela mesma classificação, naquela mesma tabela de pontos corridos. No geralzão, eu acho que a maioria dos caminhos ficou muito equilibrada, porque todo mundo enfrenta 2 do pote 1, 2 do pote 2, 2 do pote 3, 2 do pote 4. Eu não acho que tem tantas diferenças assim nos caminhos. O que muda muito é quem você é, né? Então, por exemplo, o caminho do Liverpool não, desculpa, o caminho do Milan, na minha opinião, os adversários, se você pegar cada um deles, a maioria deles é menos complicada do que as do Real Madrid. Só que o Real Madrid é o Real Madrid, a gente confia no Real Madrid e a gente não confia no Milan nesse sentido. Então, o que faz muitas vezes o caminho ficar mais complicado é quem você é, né? Não basta você ver os adversários, você precisa ver também você. Então, acho que isso acaba desequilibrando um pouco, com exceção do PSG, talvez, que aí realmente foi azarado, porque, na minha opinião, pegou, assim, tudo que podia pegar praticamente de pior nos 2 primeiros potes, que eram os potes mais difíceis. Mas ainda assim, a gente vai fazer uma mini projeção aqui na cabeça de pontuação e vai entender se dá para o PSG vencer. Se fala aqui, em especial na França, eles fizeram várias projeções e tal, que para classificar entre os 8 primeiros, o clube vai precisar fazer entre 14 e 16 pontos, tá? Então, 14 e 16 pontos, a gente imagina aí pelo menos 4 vitórias. Não, 4 vezes 3, 12. Então, 5 vitórias, né? Para garantir 15 pontos, 5 vitórias, sendo que são 8 confrontos. Então, vamos ver o que acontece com isso aí. O Real Madrid enfrenta do pote 1 o Dortmund e o Liverpool. Acho que o Dortmund é bem acessível, mesmo tendo sido finalista na temporada passada. O Liverpool, vamos ver o que acontece.
Milan e Atalanta, o Real Madrid então enfrentando 2 italianos, Salzburg, Lille, Stuttgart e Brest. O Real Madrid, gente, vamos combinar? Vai passar entre os 8. Manchester City, o caminho do City é complicadinho, viu? Mas é aquela coisa, é o Manchester City. O City pega a Inter, complicado. O PSG, eu acho complicado. O Clube Bruges, aí não. E a Juventus, que pode ser uma equipe que pode complicar muita gente, porque a Juventus estava no pote 2, né? Ela não estava no pote 1. Mas é uma equipe que poderia facilmente estar no pote 1. Então vamos ver se ela complica a vida de outras equipes favoritas. Aí tem o Feyenoord e o Sporting do pote 3, Sparta Praga e Bratislava do pote 4. O Manchester City, por exemplo, gente, na teoria, pensando aqui numa projeção de pontos do que a gente imagina, o City ganha do Bratislava, ganha do Sparta Praga, ganha do Sporting, ganha do Feyenoord e ganha do Clube Bruges. Aí já vieram as 5 vitórias que precisa para estar entre os 8. E além disso, com certeza vai ter pontos contra Inter, PSG e Juventus. A gente não sabe se vai ser pontos cheios contra essas 3, mas tem uma grande chance de ter mais de 3 pontos aí com essas 3 equipes. Bayern de Munique tem um caminho que tá bem ok se você considerar que é do pote 1, PSG e Barcelona. Sinceramente, não acho que o Bayern de Munique tem uma diferença tão gigantesca assim para essas 2 equipes. Hoje, inclusive, o PSG mostra mais em campo do que esse Bayern de Munique, sendo bem sincera. E já falo mais sobre o PSG. O Barcelona, que eu acho que a gente tem algumas dúvidas ainda do que pode acontecer na temporada. Benfica, Shakhtar, Dinamo, Feyenoord, Bratislava e Aston Villa. Aston Villa pode complicar um pouquinho, até porque é fora de casa para o Bayern de Munique. Então, o Bayern de Munique tem um caminho que também dá para classificar entre os 8. Vou chegar já no PSG, não dá para falar de todos aqui, dei alguns destaques dos principais aqui no início, e vou para os italianos, e aí ao longo disso, deixa eu só falar do Barcelona. O Barcelona vai enfrentar do grupo do pote A, pote 1, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Do pote 2, Atalanta e Benfica. O Benfica é uma grande dúvida, né, para essa temporada. Tem muitas modificações ainda acontecendo, contexto meio conturbado. Eu acho que o Barcelona tem condição de vencer Benfica e pode aí se complicar um pouquinho entre Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Atalanta. A Atalanta é uma equipe bem complicada, falarei sobre ela. Mas tem outros 5 confrontos acessíveis. Tem o Mônaco fora, hein? Então, olha, o Barcelona pode se complicar. O Barcelona pode se complicar. Eu diria que o Barcelona não passa entre os primeiros ali do G8 e pode ficar fora desse G8, viu? Vamos ver o que acontece. Vamos então agora para PSG e depois para os italianos. Se você está aí até agora, não esquece de deixar o like, confere se é inscrito no canal. PSG. O problema do PSG é que ele precisava de 5 confrontos acessíveis. E aí, gente, é tudo na teoria, tá? Porque, assim, eu acho quase impossível que todos os favoritos ganhem todos os 4 confrontos que a gente considera mais fáceis, que são mais fáceis ou menos complicados, que são os 2 de pote 3 e os 2 de pote 4. Mas, na teoria, a gente tá colocando aqui 5 adversários acessíveis para quase todos os favoritos, né? Então, Real Madrid tem 5 adversários acessíveis. O Manchester City também tem 5 adversários acessíveis. O Bayern de Munique também tem 5 adversários acessíveis. E o PSG tem 4. Então, se vencer estes 4, não basta. Vai precisar ir além. Eu vou chegar aqui pro lado, porque eu vou colocar o PSG aqui, o grupinho do PSG aqui para vocês. O PSG enfrenta do pote 1, então os mais complicados, Manchester City e Bayern de Munique. Entre Manchester City e Bayern de Munique, o City, na minha opinião, é mais complicado e é o que o PSG enfrenta em casa. Então, menos mal que o mais complicado enfrenta em casa.
O Bayern de Munique enfrenta fora de casa. Vale lembrar que, beleza, o Bayern de Munique e tal, mas o PSG foi o último clube, inclusive, a vencer o Bayern de Munique na Allianz Arena, na Liga dos Campeões. Em 2021, quartas de final, vamos lembrar, o PSG venceu o Bayern de Munique, passou para as semifinais e aí perdeu para o City. Aí, né, já complica. Mas, sendo bem sincera, o jogo é fora de casa, então isso obviamente faz uma diferença. A gente sabe do poder do Bayern de Munique em casa. E uma coisa, a gente não sabe ainda o momento desse confronto, né? Os confrontos, as datas e a ordem, a gente só vai saber a partir de sábado. Então, hoje, por exemplo, se o PSG enfrenta o Bayern de Munique, eu acho que o PSG está mais encaixado do que o Bayern de Munique, mesmo que a qualidade do Bayern de Munique seja grande. Então, eu acho que existe uma possibilidade mais possível. Existe uma possibilidade mais possível. Mas eu acho que existe uma possibilidade maior do PSG vencer hoje o Bayern de Munique do que talvez isso em fevereiro, caso o Bayern de Munique embale e encaixe, como eu acho que hoje ainda tá meio patinando. Então, isso pode fazer diferença também. E aí, do pote 2 é que o PSG realmente deu azar, né? Porque no pote 1 não tinha muito para onde correr. Tanto é que o City enfrenta o Inter, a Inter e o PSG. O Real Madrid, beleza, o Real Madrid enfrenta o Dortmund e o Liverpool, mas assim, o Dortmund enfrenta Barcelona e Real Madrid. O Leipzig enfrenta Liverpool e Inter. Então, do pote 1 não tinha muito para onde fugir. Só que do pote 2 dava para ser um pouquinho menos complicado. No caso do City, por exemplo, no pote 2 enfrenta o Clube Bruges e a Juventus. O PSG enfrenta o Atlético e o Arsenal. Então, é pauleira aí. Ainda mais que o Atlético de Madrid é uma equipe que se reforçou muito para essa temporada e tá com uma carinha... o Marcelo Beckler estava falando isso, inclusive. Eu assisti só um jogo do Atlético essa temporada acabou de começar. Tá com mais carinha de Atlético de Madrid, né? De ser jogo mais difícil, daquele Atlético mais encardido e pode complicar bem. Ao menos o PSG enfrenta o Atlético de Madrid em casa. Essa casinha verde aí, né? Enfrenta em casa, tá pequenininho, mas acho que dá pra ver. E o Arsenal fora de casa. Essa é a má notícia, né? Então, o PSG tem 4 confrontos que ele pode se complicar muito. E aí vem PSV em casa, Salzburg fora, Girona em casa e Stuttgart fora. Ou seja, mesmo que o PSG faça o seu dever com os 4 mais fáceis, ainda vai precisar tirar pelo menos 4 pontos dos outros mais complicados. Mas também, gente, sinceramente, eu não acredito que o PSG vai perder para o Manchester City, para o Bayern de Munique, para o Atlético de Madrid e para o Arsenal. Não vai perder para os 4. Então, a gente vai precisar entender onde que vai talvez deixar pontos que não deveria deixar. É contra o PSV em casa? É contra o Salzburg fora de casa? Não sei. Então é isso. Vai precisar estar no limite ali para não deixar escapar pontos contra os adversários mais fáceis, porque vai ter trabalho contra os outros adversários. Mas é um PSG, e eu falei aqui no vídeo do início de temporada, né, do que esperar do PSG, que eu acho que o PSG pode surpreender muita gente, tá? Porque tem muita gente achando que o PSG acabou como time porque saiu o Mbappé. Que o PSG, não ganhou Champions quando tinha Messi, Neymar e Mbappé. Imagina se vai ganhar agora. Gente, coletivamente esse PSG é muito melhor do que ele era quando tinha esses 3 jogadores juntos. Então, nem sempre é uma estrela só. Eu até acho que o PSG deveria ter ido no mercado por uma peça mais forte no ataque. Até acho. Mas coletivamente é um time bem melhor do que a gente viu quando tinha essas grandes estrelas. Então, eu acho que pode surpreender, viu? Vocês se segurem por aí. Vamos para a Inter agora. A Inter tem uma situação em que no pote 1 acabou enfrentando o Leipzig em casa, que eu acho que é excessivo para a Inter, e o Manchester City. Aí, obviamente, o Manchester City no pote 1 não tem muito para onde correr, ainda mais que é fora de casa. O Arsenal e o Bayer Leverkusen. O caminho da Inter é complicado. É complicado. Porque entre os 4 mais acessíveis,
Estrela Vermelha do pote 3, Young Boys do pote 3, Mônaco do pote 4 e Sparta Praga do pote 4, eu acho que o Mônaco, apesar de ser em casa, é uma equipe mais complicada, pode dar aí um trabalhinho para essa Inter. E o Leipzig, apesar de ser pote 1, ele fica um pouco mais acessível. Então, a Inter dá para fazer os 15 pontos, mas vai ter que fazer 15 pontos considerando um Mônaco e considerando um Leipzig, porque não dá para garantir City, Arsenal e Leverkusen uma vitória, né? Caminho da Inter é complicadinho, viu? Não é simples, não. Vamos agora para Atalanta. A Atalanta, veja bem, a Atalanta tem os 3 primeiros bem complicados. Porque é do pote 1, Real Madrid e Barcelona. Do pote 2, Arsenal. Tô juntando esse trio aí. Mas depois disso, é acessível todo mundo. Shakhtar do pote 2, Celtic e Young Boys do pote 3 e Sturm Graz e Stuttgart do pote 4. A Atalanta, deixa eu contar para vocês. A Atalanta consegue fazer pontos aí, por exemplo, contra Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz e Stuttgart. São os 5 times, as 5 vitórias que a gente está projetando aqui para classificar entre os 8. Olha essa Atalanta aí podendo classificar. O caminho da Atalanta, por exemplo, é mais, na teoria, é mais factível que a Atalanta classifique entre os 8 primeiros colocados do que a Inter, viu? Se a gente considerar que vai ter aí alguma derrapada contra os principais. Será? Pode ser. Vamos agora para a Juventus. A Juventus, para mim, foi a equipe que eu não olhei... Bom, não vou conseguir olhar todos aqui. Mas eu tenho uma pequena impressão que a Juventus foi o clube que mais se deu bem nesse sorteio. Eu vou falar para vocês. A Juventus enfrenta do pote 1 o Manchester City, que aí beleza. Talvez seja o inacessível. O Leipzig do pote 1. Do pote 2, ela pega o Benfica e o Clube Bruges. Para a gente comparar, enquanto a Juventus pegou do pote 2 Benfica e Clube Bruges, o PSG pegou Atlético de Madrid e Arsenal. Então, olha a diferença. Do pote 3, pega o PSV e o Lille. E do pote 4, Stuttgart e Aston Villa. Então, o Aston Villa é complicado do pote 4? É. Mas assim, vamos combinar. É melhor pegar o Aston Villa do que o Arsenal. Melhor pegar o Aston Villa do que o Atlético de Madrid. Então, é um caminho que, se a Juventus realmente embalar com o Thiago Motta, tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre o que esperar dessa Juventus na temporada, é uma Juventus que pode, brincando, estar entre as 8 colocadas, viu? Eu te diria que se eu tiver hoje que colocar alguém classificando entre os 8 colocados, eu colocaria, dos italianos, eu colocaria a Juventus. Eu acho que o caminho é o mais acessível e, apesar de ser uma equipe que faz uma revolução para essa temporada, é uma equipe que tem qualidade, é uma equipe que tem uma perspectiva de evolução muito grande na temporada. Diferente de ser o Milan, que eu tô preocupada, tô meio apocalíptica com a temporada do Milan, não vou mentir. Espero estar errada, porque eu torço para os italianos, mas eu tô com a sensação de que esse Milan do Paulo Fonseca vai derrapar nessa temporada. O Milan enfrenta o Liverpool do pote 1 e o Real Madrid do pote 1, ou seja, do pote 1 já pegou 2 bizarros. Do pote 2, ao menos pegou um Clube Bruges para diminuir, e o Bayer Leverkusen, que não só não perdeu o Xabi Alonso e não perdeu seus principais jogadores, como ainda se reforçou. E aí tem o Estrela Vermelha, o Dinamo Zagreb, o Girona e o Bratislava. Os 4 mais acessíveis, Estrela Vermelha, Dinamo Zagreb, Girona e Bratislava, beleza, são mais fáceis. Só que eu não confio nesse Milan. Eu espero que o Milan, assim, cale minha boca, mas eu acho que esse Milan para essa temporada tá muito frágil e eu não confio.
no Milan. Agora, vamos falar a verdade, né? Se a gente pensar que vai classificar ao menos para playoffs do primeiro ao 24º colocado, eu não acho que nenhum clube grande vai ficar fora. Não acho que nenhum clube grande vai ficar fora. Eu consigo pegar aqui 8 primeiros. Assim, bem por alto, tá, gente? Vou até voltar pro meio aqui agora. Eu não falei de Bolonha. Deixa eu pegar o caminho rapidamente do Bolonha aqui. Borussia Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Mônaco e Aston Villa. Dá para classificar para playoffs, tá? Mas eu tenho muitas dúvidas desse Bolonha, porque é um Bolonha que perdeu seus principais jogadores e que perdeu o Thiago Motta, né? Então, vamos ver. Mas assim, 8 primeiros colocados. Dá pra gente pensar aqui no Real Madrid, dá pra gente pensar no Manchester City, dá pra pensar no Bayern de Munique. Eu acho que dá pra pensar na Juventus. Então, peraí, tô a louca perdendo as contas. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Juventus. Quem mais? Arsenal, já tô em 5 aqui. Consigo pensar também Liverpool, talvez. 6. Caramba. Inter. Tá faltando um 8º aí, viu? Que pode ser o PSG, que pode ser o Barcelona, que pode ser a Atalanta. Mas depois, gente, é até o 24º. Assim, nenhum clube grande vai ficar fora, tá? O negócio é os playoffs, né? Eu acho que até o PSG, jogando bem, enfrentando esses times, por exemplo, ganha os 4 mais acessíveis. E, ganha do Atlético em casa, faz um empate com o Bayern de Munique fora, olha aí o PSG garantindo uma 8ª vaga. Então, pode ser. Não acho tão impossível não, viu? Eu sei que o sorteio é complicado. Não diria que a maior probabilidade é do PSG estar entre os 8, mas pode estar. Pode surpreender nesse sentido. Não acho impossível não, tá? Não acho impossível não. É isso, gente. 20 minutinhos aqui analisando um pouquinho o sorteio para vocês. A brincadeira vai começar. Eu gostei, tá? Eu sei que é mais difícil de acompanhar um pouco o caminho de cada clube, mas vai ser mais legal. Vai ser mais legal. Lembrando que na primeira rodada a gente tem jogos terça, quarta e quinta, já em 17 de setembro, obviamente tudo na Max, também TNT e Space, a gente transmite, obviamente. Vou contando para vocês ao longo das rodadas as partidas que eu vou fazer. E a última, a gente tem agora 2 datas a mais, né, para essa fase de grupos. Antes eram 6 jogos, agora são 8. Acontecem em janeiro. Então, temos mais essas datas. E a última rodada, todo mundo joga na mesma hora na quarta-feira. Vai ser uma loucura esse dia. Porque, obviamente, praticamente todos os jogos quase vão estar valendo alguma coisa. Você pode estar brigando por uma 8ª colocação e não estar garantido na classificação direta. Então, vai ser pauleira, mas eu acho que tem grandes chances da gente curtir demais essa nova Liga dos Campeões. Depois que a gente se acostuma e já coloca na cabeça como que funciona, eu acho que a gente entende o quanto que vai ser mais legal. Mais jogos, mais confrontos, mais emoção até o final. Não vai ter aquela história de que na 5ª rodada o City já está classificado, o Bayern de Munique já está classificado, a Inter já está classificada. Acho que vai valer mais até o último jogo e isso vai tornar ainda mais interessante. Então é isso, gente. Se vocês estão aí até agora, que gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Comenta aí quais equipes vocês acham que são favoritas para estarem entre as 8 primeiras colocadas. E não esquece de conferir se está inscrito no canal. E até o próximo vídeo, gente.